palavra de hoje, amados, vamos abrir a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 31. Nós não vamos ler ele todo, porque nós vamos dar continuidade numa próxima oportunidade. Hoje nós vamos nos ater ao versículo 1 até o versículo 3. Repetindo, vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 31, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Ok? Vou aguardar você abrir. O Senhor quer falar conosco através desta palavra. Para quem está começando a manusear a Bíblia recentemente, o livro do profeta Isaías fica no Antigo Testamento, antes do livro do profeta Jeremias, logo após a Cânticos dos Cânticos. Muito fácil de achar para quem já manuseia há mais tempo. E se você está com dificuldade de achar, então ouça o que eu vou ler agora. Amém? Isaías capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, Deus é sábio, e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Deus se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Antes de nós entrarmos nos tópicos desta palavra, eu quero dar uma introdução. Egito, na Bíblia, se refere, aqui no Antigo Testamento, principalmente lá em Êxodo, quando o povo, agora passou há pouco tempo os 10 mandamentos, onde praticamente todo o Brasil assistiu. Em Êxodo, quando fala que o povo de Deus foi liberto do cativeiro do Egito, está falando realmente de um país que estava mantendo o povo de Deus cativo. Mas na Bíblia também, quando fala de Egito, não está se referindo só ao país Egito, mas se refere a um sistema mundano, opressor, mentiroso, doentio, interesseiro, maligno, materialista, egoísta, explorador, que quer manter as vidas cativas. E quando fala aqui no profeta Isaías, Egito, ele está se referindo a Egito naquela época, mas muito mais ao Egito sistema. Na verdade, Deus usa o profeta Isaías para fazer um paralelo entre como era o Egito naquela época, quando o povo de Deus estava cativo, assim como é o Egito hoje, não o Egito país, mas o sistema. Naquela época, o Egito, na época lá do Antigo Testamento, na época em que o povo de Deus estava cativo no país Egito,
Eles confiavam nos seus carros e nos seus cavaleiros, na força do seu exército. Eles confiavam nas suas riquezas, nas construções das suas pirâmides, nos seus deuses, no seu muito ouro, na sua muita prata. Era uma nação soberba e que achava que era autossuficiente. Hoje, esse sistema maligno que rege este mundo, que na Bíblia aponta tanto como Egito como Babilônia, toda vez que você vê na Bíblia Egito e Babilônia, não pense só em termos de cidade ou país, mas pense em termos de sistema. E aqui o profeta Isaías está se referindo a esse sistema. O povo de Deus, assim como lá em Êxodo, foi livre através da vida de Moisés e de Arão. Foi livre pela manifestação das 10 pragas e pela manifestação do poder de Deus, da abertura do mar. Foi livre da opressão e do cativeiro do Egito. Na realidade, lá estava apontando para o que Jesus iria fazer quando derramou o seu sangue na cruz. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele estava dizendo: eu vim para libertar o meu povo do cativeiro do pecado. Eu vim para que o meu povo venha crer em mim e andar em novidade de vida, fora da opressão desse sistema mundano. E nós que já entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, que cremos no que Jesus fez na cruz quando derramou o seu sangue, que cremos que Jesus ressuscitou e está vivo, assentado à direita de Deus Pai, reinando e ao mesmo tempo intercedendo por nós. Nós que cremos nisso, não podemos, em hipótese alguma, voltar a nos sujeitar ao cativeiro do sistema Egito. Não podemos mais ter as nossas fontes de socorro, de força, de livramento, de cura, com que esse sistema mundano chamado Egito pode nos oferecer. E aqui em Isaías, capítulo 31, versículo 1, fala o seguinte, eu vou ler de novo. Ai é uma expressão de horror, de perplexidade, é uma expressão de, meu Deus, ai dos que descem ao Egito. Lembrando que quando o profeta Isaías escreveu isso aqui, inspirado por Deus, o povo de Deus já havia sido livre da escravidão do Egito. E ele fala, ai dos que descem ao Egito. Presta atenção nesta expressão. Porque na Bíblia fala que os nossos olhos devem estar voltados para o alto. Que nós devemos buscar as coisas do alto. Buscar as coisas de Deus. E aqui fala, ai dos que descem ao Egito. Para você voltar a viver segundo os padrões e princípios do sistema do Egito, você vai ter que descer. E descer fala de você decair, de você sair, de você abrir mão da sua posição de filho de Deus. Por isso, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro.
Quantos, às vezes, debaixo das pressões da vida, é o desemprego, é o marido abandonando a esposa, ou a esposa abandonando o marido. São muitas vezes os filhos nas drogas, são muitas vezes a necessidade extrema, a solidão, o abandono, a indiferença, uma enfermidade. E quantos, levados pelo desespero das pressões, ao invés de continuarem buscando no Senhor, se deixam levar pelas ofertas desse sistema Egito. Quantos abrem mão de se manter em santidade, de se manter buscando o Senhor, de se manter obedecendo e fazendo a vontade de Deus, porque se dobram diante do que o Egito, esse sistema, oferece como socorro. E ai daqueles que se dobram, que fazem isso. E fala aqui, ai daqueles que confiam em carros, porque são muitos, e carros aqui não está falando de uma BMW ou de uma Mercedes-Benz. Carros aqui tipifica riqueza e força, sabedoria humana. Se estribar fala de colocar toda a sua confiança. Ai daqueles que se estribam, que se ensoberbecem pelos seus bens materiais, pela sua sabedoria humana, pelos seus diplomas, pela sua posição social. E eu não estou falando para ímpios, não, amado. Eu estou falando para a igreja. Eu estou falando para aqueles que batem no peito e dizem: eu sou bacharelado em teologia, conheço toda a Bíblia, posso responder tudo. Pois eu digo que eu não sei nada. Eu estou engatinhando no Senhor. Eu estou aprendendo de Deus. Porque essa é a melhor posição que todo cristão pode ter. É: Senhor, o que eu sei é muito pouco, me ensina mais. Mas aquele que se estriba em carros, porque são muitos, muitos diplomas, muitas medalhas, muito dinheiro na poupança, porque são muito fortes, que confiam em cavaleiros, porque são muito fortes. Eu confio no meu emprego, estou garantido. Eu confio no meu marido, eu confio na minha esposa. Eu confio nos meus pais, eu confio no meu filho. Ah, não coloque sua confiança no ser humano. Todo ser humano é falho. Como você pode colocar a sua confiança em coisas ou em seres humanos, se todas as nossas fontes estão em Deus? Ah, eu confio no meu namorado. E continua aqui: mas não atentam para o Santo de Israel. Presta atenção, S maiúsculo. Santo de Israel já estava apontando para Jesus. Está falando: ai daqueles que descem ao Egito, que se dobram aos princípios desse sistema, que colocam a sua confiança em coisas ou em pessoas e não atentam para Jesus Cristo, Santo de Israel, nem buscam ao Senhor de todo o coração. Ai